final de semana eu fui para São Paulo participar do Congresso Nacional de Dança Contemporânea. Foram 3 dias, 10 horas de aulas por dia, prática e teórica. Esse congresso, na verdade, ele é novo, foi o 3º congresso. Ele reuniu os melhores professores de dança contemporânea do Brasil e a gente trabalhou diversas técnicas, como trabalho de chão, improviso, acrobacia. Também a gente teve aula teórica, palestras. Então, todas as aulas aconteciam em um estúdio só e eu fiquei num hotel que era bem perto, assim, eram 5 minutos de lá. Então, eu ia pra lá às 8h30 da manhã e voltava às 7h45 da noite. Passava o dia lá fazendo aulas. O estúdio ele fica perto de um shopping e a gente tinha 1h30 de intervalo, que é do meio-dia a 1h30, que era quando começava a outra aula. E nesse meio tempo a gente aproveitava para ir pro shopping almoçar e dar uma respirada, tomar uma água. Eu fui sem expectativas, mas eu queria absorver todo o conhecimento que eu pudesse e eu queria ter mais contato com pessoas fora do estado também. No início, assim, tinha alguns grupinhos de algumas pessoas que já se conheciam, de pessoas de outro estado que foram juntas ou pessoas ali de São Paulo mesmo, mas tinha muita gente que não se conhecia. Então a gente chegou e ficou meio que cada um no seu canto, mas conforme foram passando as aulas a gente foi se aproximando, até porque a gente fez muito trabalho de dupla, depois a gente fez rodas, a gente conversou bastante, a gente teve bastante troca entre os alunos e entre os professores, assim, então a gente conseguiu se aproximar mais. Aconteceu uma situação bem engraçada, assim. Eu sou muito fã do Fábio Alcântara. Ele faz um trabalho de footwork muito bom e eu gosto muito de trabalho de chão, então é bem, assim, a minha área. E aí quando eu comprei as aulas, ele não estava na grade de professores. E aí eu chamei ele, perguntei se ele ia dar aula e ele me disse que não. E aí eu fiquei assim, meio chateada porque o meu objetivo era ir principalmente para fazer a aula com ele. Aí chegando lá, na hora da aula, a gente ficou sabendo que a gente ia fazer a aula com o Fábio Alcântara. E eu fiquei muito feliz, não só eu, como todos os colegas, assim, porque ele é demais, assim, é uma inspiração incrível. É muita informação. Eu gosto de, depois de fazer um curso, sentar e anotar tudo que eu absorvi, mas eu ainda não tive tempo para fazer isso. Mas uma coisa, assim, que eu notei bastante é que é tudo muito livre, assim. E isso... Eu não sei se é porque eu faço muita aula de balé, jazz, que tem os nossos limites, tem que estar com tal roupa, tal cabelo. Teve um dia que eu fiquei muito preocupada porque eu esqueci a borrachinha de cabelo. E eu cheguei lá e a professora estava dando aula com cabelo solto, sabe? Então foi tranquilo, assim, eu fazer aula com cabelo solto, pé descalço, enfim, essa coisa livre, assim, que a gente sabe que no contemporâneo é assim, mas como a gente vive, assim, no dia a dia do balé clássico, a gente ainda estranha um pouco. Porque eu passei o final de semana inteiro nessa liberdade. Inclusive, os movimentos que a gente fazia era muito assim pro nosso corpo. Por exemplo, tinham professores que falavam assim: ah, esse movimento é com o joelho flexionado, mas se doer o joelho, se você não se sentir à vontade, pode esticar, enfim. Então, e aí eu cheguei aqui com um corpo já diferente. Porque eu passei 3 dias, o dia inteiro nessa rotina, assim, de soltar o corpo, de ficar à vontade. E aí eu chego aqui e dou de cara com uma aula de balé clássico. Então foi muito difícil conseguir deixar tudo no lugarzinho de novo, forçar aquele andeor, entendeu? Então foi bem difícil fazer uma aula de balé logo depois de ter voltado desse final de semana, assim, bem solto. Quando eu cheguei lá, eu ainda estava me segurando. A gente teve uma aula de improviso no primeiro dia e eu não conseguia me soltar, sabe? Eu fiquei durinha, assim, não conseguia me soltar porque eu tinha medo de fazer movimentos de jazz. Teve um momento que eu estava improvisando e aí eu fiz, assim, um quadril, um braço, assim, e eu pensei na hora, meu Deus, isso tá muito jazz. E eu me recolhi, sabe? E aí aquilo ali já me travou e eu já fiquei, nossa, o que eu faço agora? E daí eu fiquei, tipo, só... me balançando, assim, sem ideia, sem saber o que fazer direito, por medo de deixar muito jazz, assim, sabe? E não o contemporâneo. Isso foi na sexta, né? Foi no primeiro dia. Mas aí no sábado, aí a gente teve 10 horas de aula, e aí no sábado eu já tava muito mais solta, assim, já consegui deixar internalizar, assim, o contemporâneo, sabe? E deixar o jazz um pouquinho de lado.
Aí no segundo dia eu consegui me soltar bem na aula de improviso, foi bem tranquilo daí.